Paz do Senhor para os irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui, nesta igreja. Toda vez que volto a esta igreja, eu tenho recordações muito gratas. E louvo a Deus o privilégio de mais uma vez ser alvo da atenção, do carinho, do convite, a partir do pastor desta igreja, pastor Sérgio, me encontrar aqui com muitos amigos, como o nosso ilustre presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina. Parabéns pela sua eleição, desejando que o irmão seja uma bênção para esse Estado, e não tenho dúvidas disso. Estou agradecido a Deus por muitos amigos. Eu poderia cometer algumas falhas em citar nomes, mas eu tenho amigos até de infância, meu tempo de infância, que estão aí, e eu louvo a Deus por me encontrar com esses amigos, e nesta oportunidade poder, não apenas cumprimentá-los, mas estar nesta primeira noite. É uma noite sem dúvida de expectativa, sobre uma matéria que sem dúvida se constitui hoje para a Assembleia de Deus no Brasil, uma igreja centenária, uma igreja que amadureceu, aprender muito mais sobre discipulado, que se constitui de fato no grande desafio da igreja moderna, da igreja atual. Por isso eu parabenizo a todos. E eu quero, antes de dizer mais algumas palavras, aproveitar o ensejo que estou em pé e fazer a leitura de texto, inevitavelmente do texto, de dois textos que melhor representam o espírito desta matéria, que é sobre discipulado. E para tanto, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. A palavra de Deus eu sempre ensino em homilética, quando preparo pregadores, dizendo que quando alguém abre a sua Bíblia para pregar, ele está de fato baseando toda a sua autoridade na palavra. O pregador não é nada sem a palavra. A palavra é a base, é o fundamento de todo pregador e de todo ensinador. É por isso que nós sempre começamos com a Bíblia Sagrada. Tem um amigo aqui distante, que é um amigo do coração de muitos anos, pastor Raifran, meu amigo de muitos anos. Eu louvo a Deus por este servo de Deus, já estive com ele algumas vezes. Mateus, no capítulo 28, e nos versículos 18 até ao versículo 20, que nos diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Marcos, no último capítulo, a partir do versículo 15, que nos diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Podeis assentar, por favor. Essa é uma matéria da maior relevância
para a igreja atual. E como igreja pentecostal, autêntica, genuína, comprometida com os fundamentos do Pentecoste, mais do que nunca, precisamos valorizar ainda mais a importância do trabalho do discipulado, mas entender também que uma igreja, nos tempos atuais, e o seu progresso, não pode ser medido ou avaliado apenas por suas atividades filantrópicas, suas atividades educacionais, por suas atividades materiais na construção de templos. O progresso de uma igreja é avaliado, acima de tudo, por seu alcance evangelístico. Todas as demais atividades de uma igreja local, elas são importantes, mas a atividade prioritária é a evangelização. Isso significa dizer que a evangelização é o ponto de partida para a existência da igreja. E o Senhor Jesus ordenou que sua igreja fizesse discípulos em todo o mundo. Então é muito importante a gente levar em conta que a existência da igreja deve, essencialmente, a duas coisas inseparáveis: evangelização e discipulado. É impossível fazer-se discipulado sem evangelização, porque um é o complemento do outro. E ambos estão interligados na tarefa suprema da igreja. A base inicial para o discipulado está nas palavras de Jesus em Mateus 28, conforme nós acabamos de ler. E isto significa, nas palavras de Jesus, ou se constituem, um modelo e ao mesmo tempo um método deixado por Jesus antes dele voltar ao seio do Pai. A evangelização, individual ou coletiva, ela implica, essencialmente, em proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo aos pecadores, convertê-los e, a seguir, torná-los discípulos, capazes de produzirem outros discípulos. Discípulos que geram outros discípulos. A obra de conversão é espiritual. Compete ao Espírito Santo, é Ele quem converte, é Ele quem opera a conversão. Porque só Ele tem o poder de fazer convertidos. Mas o ato de fazer discípulo compete a cada crente em Cristo em particular. Esse é trabalho nosso. Por isso, trabalhamos com o Espírito Santo na tarefa da persuasão acerca do Evangelho. E para tanto nos preparamos, estudamos, e mais do que em qualquer outro tempo da história da igreja, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, se tornou uma igreja culta teologicamente, se tornou uma igreja que não pode fugir ao seu papel de representação da pregação do Evangelho de uma forma correta, de uma forma inteligente, de uma forma racional, que convença as pessoas de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de suas vidas. Ao Espírito Santo compete convertê-los, tocar em seus corações, mas a nós compete pregar. E quem prega se prepara para pregar. Se prepara para pregar. Na sua apostila, eu tenho apenas um fio das ideias da matéria. O que eu percebi é que o Espírito Santo, de algum modo, inspirou ao pastor e a toda a equipe, aos irmãos que prepararam,
os temas para serem desenvolvidos numa dimensão espetacular. Porque cada preletor aqui, sem dúvida, estará desenvolvendo sua matéria, alcançando determinado nível de pessoas que precisam ser trabalhadas e discipuladas. Gostei de ouvir sobre discipulado de crianças, discipulado de adolescentes, discipulados de jovens. Naturalmente, um discipulado não implica apenas em que o discipulador tenha conhecimento teológico. Ele precisa mais do que isso. Ele precisa ter uma visão de mundo. Quando eu falo de visão de mundo, ele precisa saber o mundo que nós estamos vivendo, que influencia os costumes, que influencia o estilo de vida das pessoas. É o que acontece. Não se pode chegar e falar para um jovem universitário com uma linguagem fora da realidade daquele jovem, da realidade daquele universitário. É claro que não vai se omitir e nem se menosprezar aqui a ação poderosa do Espírito Santo. Mas é bom que se diga, e eu vou dizer com uma palavra, com uma frase feia, mas vou dizer assim mesmo: o Espírito Santo não é muleta de quem não se prepara para fazer o trabalho de quem quer que seja. O Espírito Santo não é aquele que está para fazer o trabalho que compete a mim fazer. O Espírito Santo opera na minha vida e na minha mente para que eu me prepare para a missão que eu tenho que desenvolver. E é nesse sentido que nós vamos começar hoje. Amanhã eu estarei falando de métodos. Os métodos de Jesus para o trabalho do discipulado. Mas é impossível falar de discipulado e de dizer o que é que um discipulador deve fazer, qual é o papel do discipulador, qual é o papel do discípulo, sem antes você ter como base, como fundamento, um conhecimento significativo de coisas como evangelização, fazer distinção entre três coisas que eu quero chamar a atenção nessa primeira palestra, sobre o que eu chamaria de a evangelização como a semente para o discipulado, e a definição da palavra evangelho, a definição da palavra evangelização, a definição da palavra evangelismo. Às vezes nós misturamos e colocamos tudo numa panela, misturamos o assunto, e na verdade acabamos por não conhecer de forma distinta aquilo que uma palavra significa. E uma das primeiras coisas importantes que a gente precisa saber, na definição de termos, existem essas três palavras que são interligadas na proclamação das boas novas. E elas todas são importantes. Não se pode menosprezar uma em detrimento da outra, porque as três palavras são importantes: evangelho, evangelização e evangelismo. Se você quer fazer discipulado, em primeiro lugar você precisa ter um conhecimento básico do significado dessas palavras para fazer um discipulado consciente. E essa definição, começando com a palavra evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós só entenderemos a importância da missão evangelizadora da igreja entendendo o significado do evangelho. O que essa palavra significa na nossa própria experiência pessoal? Não se fala do evangelho meramente por teoria, por ciência da evangelização. Se fala de evangelho procurando entender a essência dessa palavra na nossa vida. O que é o evangelho? E o sentido mais simples e sublime da palavra evangelho define isto apenas como que?
boas novas. Quem prega o evangelho é alguém que leva boas novas, boas notícias, algo novo, algo revolucionário, algo especial, algo que pode fazer diferença na vida de um pecador, algo que faz com que uma pessoa, por mais religiosa que ela seja, descubra na palavra evangelho alguma coisa que tem um conteúdo especial. Por isso a palavra evangelho, ela tem na sua derivação da língua grega, especialmente é o grego do Novo Testamento, que significa exatamente o conteúdo. O evangelho é, em essência, o conteúdo da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo como Salvador e Senhor de todas as criaturas humanas no mundo. Essa é a essência da palavra evangelho. Por isso o evangelho, eu diria um pouco mais, poderia aprofundar um pouco mais só dizendo isto: evangelho é o conteúdo das doutrinas cristãs que deve ser anunciado a toda criatura. Nós não pregamos outra doutrina. Estamos vivendo um tempo em que a igreja inchou, falando de forma genérica por aí afora, inchou com tantas ideias equivocadas sobre o papel dela no mundo em que vivemos. E é por aí que aparecem tantas doutrinas que não tem nada a ver com as doutrinas cristãs. A nossa ortodoxia não significa a nossa dureza para aceitar apenas as doutrinas que a Bíblia apresenta, não. A nossa ortodoxia tem a ver com a nossa fidelidade em acreditar que tudo quanto Deus queria que eu soubesse a meu respeito, está na Bíblia Sagrada. Por isso nós cremos na Bíblia como o quê? Como a revelação plena de Deus para a salvação de toda a humanidade. Quando nós cremos também na Bíblia como inspiração, livro inspirado, nós aprendemos uma outra lição. Se a Bíblia é a revelação plena de Deus, e nós cremos que ela é a revelação plena de Deus, nós também cremos que essa revelação, ela só veio a conhecimento por inspiração do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Por isso o Espírito Santo inspirou mais de 40 autores diferentes ao longo da história da humanidade, para que homens e mulheres, através da própria cultura que tinham, trouxesse a essência dessa revelação. Em essência, nós queremos dizer de que a inspiração é nada mais, nada menos do que o registro de toda a revelação de Deus. É por isso que os homens discutem muito sobre inspiração. Há muitas ideias variadas. Quem estuda numa escola teológica, aprende uma porção de coisas, de escolas e teorias acerca da inspiração da Bíblia. Uma das mais perigosas, só vou citar uma das mais perigosas, é aquela que diz que a Bíblia não é toda a palavra de Deus. É aquelas que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é, porque ela tem os críticos literários da Bíblia, especialmente do final do século XIX, entrando no XX, eles então lançaram essa ideia, porque entendiam que algumas falhas que encontraram, falhas de conteúdo histórico ou geográfico, eles entendiam que essas falhas são falhas humanas. Se são falhas humanas, a Bíblia tem coisas humanas e tem coisas divinas. Ora, para quem prega o Evangelho, como é que eu vou chegar para o pecador e dizer, olha, isso aqui não é de Deus?
isso aqui não é inspirado por Deus. Inspirado por Deus é tal texto sagrado. Eu ouvi falar de um pregador, de um pastor de igreja, que ele foi visitar um antigo membro da sua igreja. Por mais de 40 anos ele pregou, e aquele antigo membro da igreja estava lá, mas ficou doente. E ao visitá-lo, então o pastor resolveu fazer uma leitura de um texto e pediu: me empresta aí a sua Bíblia, para eu fazer a leitura de um texto. E quando ele abriu a Bíblia, ele percebeu que a Bíblia estava cheia de buracos. Toda a Bíblia cheia de buracos. Ele disse: mas o que é isso? O que é que você fez aqui nessa Bíblia? Tudo aquilo que o Senhor disse que não era inspirado por Deus, eu tirei e fiquei só com o que era inspirado. Então ficou uma Bíblia esburacada. Eu quero dizer para vocês que esta palavra não é esburacada, não tem falha. Por isso nós cremos na inspiração plenária da palavra de Deus. Amém? Quem prega não pode ter dúvidas acerca disto. Precisa aprender a definir, e mais do que isso, definir e ao mesmo tempo ter convicções firmes de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso significa evangelho, o conteúdo de todas as doutrinas. Evangelho que representa toda a providência de Deus para a salvação dos pecadores e que implica numa ação da igreja para proclamá-la. A outra palavra que deve merecer uma definição não é apenas a palavra evangelho, mas é a palavra evangelização. Mateus 28, 19 e 20 apresenta para nós o quê? O imperativo de Jesus Cristo com 4 ações verbais interessantes. 4 ações verbais que envolvem o sentido de evangelização. E o primeiro sentido, ação verbal, está no verbo ir. Ide por todo mundo, no sentido de mover-se ao encontro das pessoas. Evangelização implica movimento. Evangelização tem uma dinâmica diferenciada. E nessa dinâmica diferenciada da própria palavra, quem sabe até o sufixo da palavra ação, pode nos ajudar a entender que só evangeliza aquele que acredita na ação não apenas de quem evangeliza, mas na ação do Espírito Santo para convencer o pecador do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus. Segunda ação verbal que a gente vê para definir a palavra evangelização é fazer discípulos. Com o sentido de quê? Fazer discípulo com o sentido de estar com as pessoas de tal forma que as torne capazes de serem seguidoras de Jesus Cristo, tanto quanto aquele que está discipulando. Terceira ação verbal interessante é a palavra batizar, que é o ato físico que confirma o discípulo pela confissão pública de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Nisto está inserido na essência da palavra evangelização. Em quarto lugar, muito importante para a temática de todo este congresso sobre discipulado, que é a palavra ensinar. Ensinar, didaquê. Didaquê, na língua grega, didáscalo, diz respeito àquele que evangeliza, aquele que ensina, aquele que instrui. Ensinar com o objetivo de quê? De aperfeiçoar e preparar o discípulo para a vida cristã. Esse é o papel. Daí a preocupação desta igreja, daí a preocupação de todas as lideranças representadas do Brasil inteiro aqui, com discipulado, que é exatamente isso.
Aliás, pastor, nós nos acordamos tarde demais para discipulado. A Assembleia de Deus é famosa por ganhar muita gente. Temos uma porta de entrada por onde todas as pessoas entram. E facilmente sai pela porta dos fundos, porque muitas igrejas nunca souberam fazer discipulado. Sempre esperavam que o milagre acontecesse dessas pessoas no outro dia estar num culto para assistir, mas sem ser trabalhadas, discipuladas, ensinadas por alguém que se preste a esse serviço. Por isso, a evangelização implica numa comunicação do evangelho de forma dinâmica a todas as pessoas. Isso define a palavra evangelização. A terceira palavra importante é a palavra evangelismo. E a palavra evangelismo aqui tem um caráter científico, tem um caráter didático, no sentido de oferecer ferramentas de evangelização. Eu me lembro que quando eu fui para o Instituto Bíblico, em 1964, fiz parte das primeiras turmas naquele tempo. A grande ênfase, a matéria que dominava o coração de todo ibadiano, sabe qual era? Evangelização. E nós tínhamos que preparar de 50 a 100 versículos, decorar versículos sobre os mais variados assuntos que pudessem confrontar com as necessidades das pessoas que tinham que ser evangelizadas. Nós não recebíamos apenas teoria sobre evangelização. Nós tínhamos que mostrar serviço. Então os alunos, moças e rapazes saíam pela cidade, e alguns iam até para aquelas cidades do Vale do Paraíba, evangelizando com estes versículos na cabeça. Em outras palavras, nós somos instruídos e preparados com os assuntos mais variados para confrontar os pecadores na necessidade de ouvirem a palavra de Deus. Evangelismo implica isso, implica essa capacidade. As escolas teológicas, objetivo ensinar sempre o evangelismo. Aliás, algumas escolas teológicas já estão esquecendo disto. Eu começo a me preocupar, pastor, que algumas escolas teológicas nossas estão cheias de teologia contemporânea, cheias de filosofia. Eu não sou contra isso, não. Eu também estudei tudo isso aí. Mas se dá tanta ênfase à filosofia, se dá tanto ênfase à teologia contemporânea dos críticos literários, que nós temos um bocado de pregador que não acredita mais em milagre, que não acredita mais no batismo com o Espírito Santo, que batismo com o Espírito Santo para eles é aquilo que acontece quando alguém se converte. Ele deixa de ser assembleano para ser qualquer outra pessoa, porque um verdadeiro assembleano acredita que batismo com o Espírito Santo só é evidenciado com um ato de falar em outras línguas. Eu não acredito em outra forma de batismo com o Espírito Santo. Nós cremos na atualidade dos dons, mas os dons estão se tornando raros. E alguns deles são distorcidos na sua efetivação, na sua demonstração. Principalmente o chamado dom de profecia, que muita gente acha que parece só ter esse dom na igreja agora, na cabeça. E são pessoas, às vezes, que não emprestam o seu ouvido para Deus falar. Não. Eles emprestam o seu ouvido para a sua vaidade pessoal, o seu ego. E eles gostam de fazer exibição pública, às vezes uma mensagem profética, que ele poderia dizer, recebe algo de Deus, e deveria dizer a fulano, pessoalmente, mas ele diz publicamente, para todo mundo olhar para ele e dizer, olha, aí está o profeta. Aí está o profeta. Precisamos reacender a chama na crença da atualidade dos dons espirituais. Amém, irmãos? Por isso o evangelismo na igreja implica na ação organizada e ativada pelos membros, desenvolvendo 3 elementos que são fundamentais: informação,
persuasão e integração. A partir de então, nós podemos conhecer um bocado da maneira de se discipular uma pessoa e ganhá-la e firmar os seus passos na fé cristã. Outra coisa importante é o que eu chamo de a base cimentar. A base cimentar de evangelização. Quando eu falo de base cimentar, eu falo de cimentação, de alguma coisa que cria uma estrutura firme, forte. E essa base, eu quero nesta noite encerrar falando exatamente dessa tríplice base de evangelização, que é uma base para o verdadeiro discipulado, que eu chamo de a primeira base de cristológica, a segunda base eu chamo de ministerial e a terceira base eu chamo de sociológica. Como entender esse aspecto? Como entender? Para entendermos essa prioridade na vida da igreja, nós precisamos nos conscientizar dos imperativos da evangelização deixados pelo Senhor Jesus Cristo. E a igreja foi formada na terra, reunindo pessoas de todas as raças, línguas e nações, para proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 cimentos importantes. Um determinado pastor chamado Guilherme Cook, ele era da Costa Rica, ele declarou num congresso de missões de que a base dessa tarefa está em cima de 3 cimentos distintos, que são o cristológico, o ministerial e o sociológico. A primeira base da evangelização, portanto, e do discipulado é cristológica. É claro. Toda a Bíblia está em função da pessoa de Jesus. Ele é a razão convergente de tudo. Ele é a razão convergente de tudo. O evangelho que pregamos tem que ter sua base na pessoa de Jesus Cristo. Subentende-se que a mensagem que pregamos aos pecadores não pode ser outra. Quem vai pregar o evangelho não vai contar as qualidades sociais da sua igreja, da comunidade, do atendimento, da hospitalidade e de outros elementos importantes que uma igreja pode desenvolver, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O que deve estar inserido na própria missão de quem prega, de quem ensina, é exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele o fez a partir de Nazaré. E quando ele entrou numa sinagoga dos judeus, ele levantou-se para ler a Escritura. Diz a Bíblia que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ao abrir o texto, ele achou o texto em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ora, caríssimos irmãos, isso não foi uma simples leitura, porque nessa escritura que Jesus fez, sem dúvida, ele estava se identificando com a missão para a qual ele havia vindo do céu. Ele veio do céu como? Como aquele que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Ele não restringiu nem a mensagem evangelizadora para si, mas ele fez uma coisa espetacular. Ele passou para os seus discípulos a missão de continuar com a mesma mensagem das boas novas. A segunda base da evangelização eu chamo de ministerial. No Antigo Testamento nós identificamos essencialmente 3 ministérios distintos que aparecem quando a gente estuda o Velho Testamento: o ministério sacerdotal,
o real e o profético. O que nós descobrimos lá? Que o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus, orando e intercedendo pelo povo, exercendo o seu ministério no tabernáculo, no templo, seu ministério de intercessão em favor das pessoas. Ele era o representante do povo diante de Deus. O rei, por outro lado, representava a Deus perante o povo e simbolizava o domínio do divino sobre o humano. E o profeta? O profeta, na realidade, era um intermediário entre Deus e o povo, entre Deus e o homem, comunicando-lhe a mensagem de Deus para a sua vida de amor, de perdão e de juízo. Quando Jesus se fez homem, ele exerceu esse tríplice ministério, porque o Pai o trouxe para que o seu ministério fosse exercido na terra. Em relação ao ministério de realeza de Jesus como rei, Cristo era nascido da linhagem real de Davi, mas ele foi rejeitado pelos judeus. Mas está profetizado que um dia ele se assentará no trono de Davi no futuro, e isso tem a ver com o povo de Israel no período da grande tribulação. Como sacerdote, o autor da carta aos Hebreus escreveu que ele foi declarado sacerdote de uma nova ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem levítica. Como profeta, Cristo foi identificado pela mensagem que pregava. Lá em Lucas 4, 18, 19, ele demonstrou isso. Porém, esse tríplice ministério, o Senhor Jesus o convergiu para a sua igreja, o convergiu para os seus discípulos que foram resgatados dos seus pecados para representarem os interesses de Deus como igreja na face da terra após o Pentecoste. O que nós aprendemos com isto? Nós aprendemos de que o sacerdócio da igreja é identificado pela sua presença no mundo como intermediária entre Deus e o homem. É muito interessante perceber que um discipulador cumpre exatamente esse papel. Ele cumpre esse trabalho. Ele é um sacerdote que procura representar os interesses de Deus quando ele leva a mensagem, quando ele instrui aquela pessoa que se tornará, sem dúvida, um discípulo para seguir as mesmas pisadas. Por isso, irmãos, nós como igreja exercemos esse ministério cumprindo as prioridades do sacerdócio, intercedendo, orando e reconciliando o mundo com Deus. Mais do que nunca, a igreja precisa se conscientizar disso. Eu louvo a Deus pela iniciativa desta igreja em acreditar nesse ministério, porque ela está reacendendo, sem dúvida, a chama, não apenas da evangelização, mas a chama do ministério sacerdotal e do ministério profético da igreja. Do ministério profético. Ser profeta não significa simplesmente, pelo dom carismático, você receber uma mensagem direta de Deus e passar para os outros. Não é somente isso. O ministério profético tem uma dimensão muito maior. Muito maior. Por isso, quem prega a palavra de Deus, prega como profeta. Ele não é apenas um sacerdote que ora, que intercede, que ajuda, que representa os interesses de Deus para a vida de um pecador. Ele é também um profeta, porque ele vai dizer a palavra de Deus. E o verdadeiro profeta não diz o que quer, não inventa. O verdadeiro profeta é aquele que tem compromisso com o conhecimento da palavra de Deus, para dizer exatamente aquilo que a Bíblia quer dizer.
Eu tenho a impressão que Deus está cansado de pregadores que atribuem a Deus aquilo que Deus nunca lhes deu, que inventam doutrinas terríveis, assustadoras, que não têm base nenhuma na palavra de Deus. Pessoas que pegam um texto sagrado e gostam de falar de que um anjo do céu veio a eles, então contam sonhos, visões, revelações. Lembrem-se de um fato: nenhuma manifestação espiritual, seja ela por meio de sonho, porque Deus pode falar por meio de sonho, por meio de uma visão, Deus também pode falar por meio de uma visão. Nenhuma delas, nenhuma manifestação tem alguma regra que diga que tenha que acontecer daquela forma. Toda e qualquer visão ou revelação bíblica, mesmo que venha um anjo do céu para lhe dizer alguma coisa muito bonita, tem que ter sua base na palavra de Deus. A base de quem prega, de quem ensina, é a palavra de Deus. Quem ensina, quem discipula, precisa aprender isso. E por último, a terceira base da evangelização é sociológica. Em síntese, a evangelização utiliza pessoas, o discipulado utiliza pessoas. Certamente, a abrangência dos vários assuntos aqui sobre discipulado alcançarão o interesse de cada um de nós para aprendermos como nos aproximar das pessoas, como discipular uma pessoa, como ganhá-la para Jesus, como torná-la de fato um discípulo nosso, de tal modo em que aquela pessoa lá na frente possa dizer: eu aprendi com fulano sobre a palavra de Deus, é assim que eu devo caminhar, é assim que eu devo agir, é assim que eu devo ser um crente comprometido com a palavra de Deus e com a vida cristã. Sociológica. É sociológica porque ela usa os meios de comunicação pessoal para persuadir as pessoas de que Jesus é o Salvador. Ela é sociológica porque a mensagem não se restringe a um grupo, a uma nação, mas ela tem por objetivo alcançar todas as criaturas em todo o mundo. Daí a importância da evangelização, que é o ponto de partida para o discipulado. Não haverá discípulos sem evangelizar. É preciso primeiro evangelizar para discipular. Aí sim, vem as lições que devemos aprender e que Jesus nos deixou sobre o discipulado. Hoje foi apenas a primeira aula que eu estou dando sobre essa matéria. Eu não vim aqui para pregar essa noite, vim aqui para conversar com os irmãos, dar informações importantes daquilo que eu creio em meu coração. Eu sou um homem que acredito no discipulado da igreja. Entendo que uma igreja, ela só cresce quando ela acredita num trabalho como este, porque ela cresce de forma qualitativa. Ela não incha. Uma igreja inchada, as pessoas não ficam por muito tempo. Mas uma igreja discipulada é uma igreja que tem firmeza, que coopera, que contribui, que ajuda, porque os crentes discipulados são crentes comprometidos com todos os ingredientes do Evangelho e daquilo que a igreja precisa para fazer o seu trabalho na face da terra. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.